Aproxima-se do pavilhão nobre o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, acompanhado do ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, e do comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior. Estão presentes na cerimônia o governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, o ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, general de Exército, Walter Braga Neto, o ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo Silva, o ministro de Estado de Minas e Energia, Almirante de Esquadra, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, general de Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, o ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, o comandante da Força Aérea Brasileira, tenente brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, o secretário-geral do Ministério da Defesa, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, parlamentares, o chefe do Estado-Maior da Armada, almirante de esquadra Cláudio Portugal de Viveiros, o ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Leonardo Puntel, membros do Almirantado, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Bezerra Crivella, o desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho e o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Lima Burratem.
Cerimônia de declaração de guardas Marinha. Esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo no canal oficial da Marinha no YouTube. As adaptações necessárias para a realização da cerimônia estão em conformidade com as medidas de enfrentamento à Covid-19. Convidamos os presentes a assumirem uma posição de respeito para o canto do hino nacional. Devolução dos espadins pela turma do 4º ano.
aproximam-se os 178 formandos da turma Capitão-Mor Jerônimo de Albuquerque, dentre eles um formando hondurenho, motivo pelo qual pode-se observar a bandeira da República de Honduras içada na verga de boreste do mastro principal. Pela última vez como aspirantes, os formandos cruzam o portão de acesso à fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Vilegaion, portando o espadim, símbolo que lhes foi confiado pela Marinha do Brasil e que os distinguiu desde a ocasião em que prestaram juramento à bandeira nacional. Os formandos devolverão seus espadins junto à seção do mastro principal da fragata Amazonas, capitânia do almirante Barroso, na Batalha Naval do Riachuelo. O corpo de aspirantes cantará a canção Sentinela dos Mares, hino da Escola Naval, de autoria do aspirante Luiz Felipe Menezes de Magalhães.
ordem de serviço do comandante da Escola Naval. Para conhecimento desta escola, navios subordinados e devidos fins, torno público o seguinte. 1. Declaração de Guardas Marinha. São declarados hoje Guardas Marinha os aspirantes do 4º ano que concluíram com aproveitamento o ciclo escolar dos cursos de graduação desta escola. 2. Exortação. Senhor Presidente da República, Senhor Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Senhores Ministros de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, da Defesa, de Minas e Energia, da Secretaria de Governo da Presidência da República, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Senhor Comandante da Marinha, Senhor Comandante da Aeronáutica, Senhor Secretário-Geral do Ministério da Defesa, Senhores Deputados Federais, Senhor Chefe de Estado-Maior da Armada, Senhor Ministro do Superior Tribunal Militar, Senhores Membros do Almirantado, Senhor Prefeito do Município do Rio de Janeiro, Senhores Desembargadores Federais, representantes do Poder Judiciário, Senhores Almirantes, Senhor Comandante do Instituto Militar de Engenharia, prezados padrinhos e madrinhas, aos que acompanham a transmissão desta cerimônia pelo canal oficial da Marinha, sejam todos muito bem-vindos à Ilha de Villegagnon. A Escola Naval agradece as ilustres presenças e a audiência nesse dia especial, em que vivenciamos mais uma cerimônia de declaração de guardas marinhas, dessa vez dos integrantes da turma Capitão-Mor Jerônimo de Albuquerque, de 235, que adentraram os portões da Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Villegagnon, em janeiro de 2017, e iniciaram o intenso e seletivo período de formação nesta escola. Vemos hoje aqui perfilados 178 orgulhosos jovens, dentre eles 11 mulheres e um oriundo da República de Honduras. Foram anos de estudo, dedicação e superação de inúmeros desafios. Ao longo desse período, aprenderam o valor do companheirismo, do respeito mútuo, da disciplina, da perseverança. Completam agora este ciclo com o direito de olhar a trajetória percorrida com um sentimento de conquista, de vitória. Temos neste ano uma cerimônia diferenciada, atendendo a diversos protocolos de segurança, mas que em nada impactam no seu valor. Aqui presentes estão padrinhos e madrinhas, que, irmanados em pensamentos e sentimentos, há tantos mais que aqui gostariam de também estar, compartilham da alegria e do júbilo deste momento, vendo cada um dos seus realizar o almejado sonho. As senhoras e os senhores sabem da história de vida de cada um desses formandos. Dela foram partícipes, testemunhas, responsáveis. E hoje, ao vê-los aqui formados, podem e devem se sentir igualmente vitoriosos, por todo o apoio, suporte e carinho que entregaram, pais, mães, avós, avós, amigos, namoradas e namorados. Em nome da Escola Naval, agradeço e parabenizo. Sem isso, não teria sido possível a eles esta conquista. Também não foi possível, por protocolos de segurança, a presença dos integrantes da turma Barão de Tefé, que há 50 anos se formava neste mesmo campo de esportes. Anos de dedicação e amor à Marinha são hoje homenageados, da forma possível, mas também com todo o valor devido. Recebam nosso reconhecimento pelo exemplo que os ilustres chefes navais nos legaram e que possam continuar em navegação segura e precisa. Em um ano onde todo o planejamento teve que ser revisto, todos os processos de ensino reinventados, cresce em importância o agradecimento e o reconhecimento aos mestres, aos instrutores e à valorosa tripulação desta escola, que, sem medir esforços, com permanente dedicação,
construíram o caminho para o cumprimento de nossa missão, aprimorando as qualidades pessoais e profissionais daqueles que por aqui passam, forjando em suas almas os mais nobres princípios éticos e morais que tanto prezamos. Como comandante dessa escola, cabe-me também agradecer a todo o apoio que recebemos dos diversos setores da Marinha neste difícil ano. Prover condições seguras e adequadas para a continuidade do imprescindível processo de formação não só possibilitou o cumprimento de nossa missão, como também, com certeza, representou valoroso exemplo aos futuros oficiais de nossa Marinha. Turma Capitão Mor Jerônimo de Albuquerque, um maravilhoso futuro os espera. As senhoras e os senhores passam a constituir o núcleo do poder combatente, a espinha dorsal de nossa força. Além do conhecimento, as senhoras e os senhores carregam valores, modo de pensar e de agir, que foram amalgamados em suas almas, em seus corações, ao longo dos difíceis anos de formação passados neste solo sagrado. Os senhores têm a obrigação de manterem isso vivo dentro de si, de irradiarem isso por toda a força, por onde passarem, como nos valorosos meios navais, aeronavais e fuzileiros navais, aqui presentes, que hoje engrandecem esta cerimônia. Viverão uma nova marinha, diferenciada, enriquecida tecnologicamente, que demandará de cada um capacidade de análise de cenários incertos e tomada de decisão em ambiente volátil, o que só alcançarão com constante aprimoramento. Deverão liderar militares cada vez mais bem preparados, que buscarão em seus líderes exemplo, conhecimentos e atitudes. Parece desafiador, e será. O mar nem sempre será calmo, mas como bons marinheiros, tenham a certeza que estão preparados, que são capazes, por tudo o que aqui viveram, que aqui aprenderam. E não foram respostas, e sim caminhos a seguir. Na dúvida, busquem exemplos. Exemplos como de nossos antecessores, tropas luso-brasileiras, comandadas por Mendes Sá, que aqui mesmo, neste solo sagrado, em 1560, na então ilha de Serigipe, atacaram e destruíram um enclave fortificado francês, que aqui buscava se estabelecer, expulsando-os, evento este que constitui um dos primeiros embates para a manutenção de nossa integridade territorial. Exemplos como o do patrono escolhido pela turma, Capitão Mor Jerônimo de Albuquerque, brasileiro nato, que com astúcia, coragem e bravura se notabilizou pela vitória na Batalha de Guaxenduba, onde comandou uma força naval composta por portugueses e indígenas, vencendo novamente invasores franceses em 1614 no Maranhão, conquista essa fundamental para a manutenção da porção norte de nosso território. Caros guardas marinha, as senhoras e os senhores passaram 4 anos olhando a boca da barra da Baía de Guanabara, ansiosos por se fazerem ao mar, por conquistarem o mundo. Enfim, esse dia chegou. Mostrem por onde passarem os valores do homem do mar. Façam a diferença. Tenham um amor incondicional por nossa bandeira. Vivam pela Marinha, pelo nosso país. Defendam nossos interesses na imensa Amazônia Azul, nas nossas águas interiores ou onde for preciso. Abracem essa carreira apaixonante. Vivam-na intensamente. Turma Capitão Mor Jerônimo de Albuquerque, é hora de guarnecer detalhe especial para o mar e preparar para suspender. Que o Senhor dos Navegantes possa sempre iluminar vossa derrota e que Nossa Senhora da Conceição, padroeira dessa escola, continue a brindá-los com sua proteção. Sejam sempre muito felizes e nunca se esqueçam, tudo pela pátria, viva a Marinha! Guilherme da Silva Costa, contra-almirante, comandante. Troca de platinas dos novos guardas-marinha.
convidamos as senhoras madrinhas e os senhores padrinhos a procederem à troca das platinas. Em instantes, sobrevoará a Escola Naval 2 aeronaves AF-1 do 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque da Marinha do Brasil, pilotada por oficial oriundo desta escola.
convidamos as senhoras madrinhas e os senhores padrinhos a retornarem a seus lugares, de modo que se possa dar prosseguimento à cerimônia. Convidamos as senhoras madrinhas e os senhores padrinhos a retornarem a seus lugares, de modo que se possa dar prosseguimento à cerimônia. Entrega de espadas aos guardas-marinha, primeiros colocados dos corpos da Armada, de fuzileiros navais e de intendentes da Marinha. A Ordem Guarda-Marinha João Paulo da Silva Rodrigues, primeiro colocado do Corpo da Armada, Guarda-Marinha Fuzileiro Naval Ramon Ribeiro Martins, primeiro colocado do Corpo de Fuzileiros Navais, Guarda-Marinha Intendente da Marinha Leonardo Soares de Andrade Júnior, primeiro colocado do Corpo de Intendentes da Marinha. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, acompanhado do ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, farão a entrega das espadas para os guardas-marinha, primeiros colocados dos corpos da Armada, de fuzileiros navais e de intendentes da Marinha, respectivamente.
o ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, efetuará a entrega do Prêmio de Honra ao Mérito ao Guarda-Marinha João Paulo da Silva Rodrigues. O Prêmio Honra ao Mérito do Ministério da Defesa foi instituído pela Portaria número 1229, de 20 de setembro de 2006, do Ministro de Estado da Defesa, para agraciar o aspirante primeiro colocado na classificação geral do ciclo escolar. O Presidente da República, o Ministro de Estado da Defesa e o Comandante da Marinha retornarão para o pavilhão nobre. Os guardas-marinha primeiros colocados dos corpos da Armada, de fuzileiros navais e de intendentes da Marinha retornarão ao dispositivo. Entrega de espadas aos guardas-marinha da turma Capitão-Mor Jerônimo de Albuquerque. Convidamos os almirantes paraninfos a assumirem suas posições para a entrega de espadas aos guardas-marinha.
convidamos os almirantes paraninfos a retornarem ao pavilhão nobre. Os guardas-marinha prestarão um compromisso de declaração perante a bandeira nacional. A bandeira nacional, guarnecida pelo aspirante Silva Bauer, comandante aluno, será deslocada para a frente do dispositivo. A bandeira nacional, símbolo sublime da pátria, também está sob a proteção das antigas bandeiras de nosso Brasil, que podem ser vistas acima do histórico portão da Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição de Vila-Gaion. Os pavilhões que tremularam desde o nosso descobrimento até a concepção da nossa atual bandeira, aprovada em 19 de novembro de 1889, foram a bandeira da Ordem de Cristo, a bandeira real Dom Manuel, a bandeira real Dom João III, a bandeira real século XVII, a bandeira da União Ibérica, a bandeira Dom João IV ou da Restauração, a bandeira do Principado do Brasil, a bandeira de Dom Pedro II de Portugal, a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, a bandeira do regime constitucional, a bandeira imperial do Brasil e a bandeira provisória da República. A bandeira nacional será deslocada para sua posição inicial no grupamento escolar.
palavras do comandante da Marinha. Bolsonaro, senhor governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Bonfim de Castro Silva, senhor ministro de Estado-chefe da Casa Civil, general de Exército Walter Souza Braga Neto, senhor ministro de Estado da Defesa, general de Exército Fernando Azevedo e Silva, em nome de qual cumprimento os senhores ministros, senhor comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, senhor secretário-geral do Ministério da Defesa, almirante de esquadra Almir Garnia Santos, senhores parlamentares, senhor chefe do Estado-Maior da Armada, almirante de esquadra Cláudio Portugal de Viveiros, em nome do qual saúdo os demais senhores membros do Almirantado, senhor ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Leonardo Puntel, senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Bezerra Crivella, senhores desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Alcides Martins Ribeiro Filho, e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Lima Bonhatten, senhor comandante do Instituto Militar de Engenharia, general de brigada Armando Morando Ferreira, representante do Exército Brasileiro na cerimônia, senhores almirantes, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. No dia 12 de dezembro, a Marinha do Brasil apresenta à sociedade brasileira os guardas-marinha da turma Capitão Mó Jerônimo de Albuquerque. O encerramento deste ciclo é motivo de orgulho para a Força Naval. Dentre os formandos, destaco as 11 guardas-marinha, marcando a importante presença das mulheres em nossas fileiras. A turma é composta por 178 jovens, sendo 119 do Corpo da Armada, 30 do Corpo de Fuzileiros Navais e 29 do Corpo Tenente da Marinha, que reafirmam seu compromisso de bem servir à pátria, norteados pelos valores da Rosa das Virtudes. Na formatura está o guarda-marinha José Elias Rodas Espinosa, de Honduras, que, à semelhança dos brasileiros, com esforço, superação e integração, alcançou o sucesso pessoal e profissional nessa etapa de sua vida, proporcionando o fortalecimento dos laços de cooperação entre nossas marinhas. A tradicional cerimônia que ora presenciamos, na qual o sentinela dos mares recebe sua espada, símbolo de honra e coragem em combate, possui forte significado. Este ponto na Carta Náutica marca uma importante etapa e uma conquista na navegação e também o início de uma nova singladura, repleta de desafios que, para serem superados, exigirão aprimoramento constante. Tenham sempre muito, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Em um ano de Mar Grosso, no qual enfrentamos diversos desafios, cumprimos, como sempre, todas as nossas tarefas. A Marinha seguiu avançando. Divulgamos o Plano Estratégico PEM 2040, abordando claramente as ameaças ao nosso país e indicando o rumo para nos mantermos invictos. Continuamos firmes na execução dos nossos programas estratégicos. Programa Nuclear da Marinha, a construção do núcleo do poder naval, a obtenção da capacidade operacional plena, a ampliação de apoio logístico para os meios operativos, o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, a mentalidade marítima e, por fim, o programa central, a capacitação do nosso pessoal. Essa é a força naval que os espera, uma marinha dinâmica e em evolução. A turma deve espelhar as virtudes de seu patrono,
o capitão-mor Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que se tornou o primeiro brasileiro, como dito há pouco, a comandar uma força naval para defender o nosso território. Na Batalha de Guaxinduba, demonstrou iniciativa, coragem, abnegação e, sobretudo, fogo sagrado. O capitão-mor Jerônimo de Albuquerque Maranhão denominará a segunda fragata da classe Tamandaré. Contribuiu significativamente para a ampliação territorial, envolvendo os estados de Pernambuco até o Amapá. Honrar, portanto, o seu nome é um dever. Familiares e amigos aqui presentes, os que acompanham essa cerimônia de forma virtual, estejam certos, essa conquista foi possível devido ao incentivo diuturno e suporte prestado. O apoio condicional foi e continua sendo de extrema importância ao longo dessa jornada. E, igualmente, presto homenagem àqueles que fizeram um trabalho dedicado e silencioso. Meus agradecimentos aos mestres, aos instrutores, aos oficiais do Corpo de Aspirantes e à tripulação da Escola Naval. Com satisfação, saúdo também os componentes da turma Barão de Tefé, que há 50 anos cruzaram o Portaló de Villeganhon para receberem a sonhada espada e servirem à pátria. Assim como os atuais guardas-marinha, viviam o fervor de sua juventude, com todos os sonhos e aspirações. Aos seus integrantes, rendo as homenagens e reconhecimento por sustentar no mais alto patamar o estandarte da Marinha, com seus bons serviços prestados. O comprometimento com a invicta Marinha de Tamandaré certamente une as gerações. Bravos formandos, nossos sentinelas dos mares, vivam a aventura de ser oficial de marinha. Mantenham o leme firme e sigam o rumo planejado. Tenham em mente que o bom marinheiro é formado enfrentando o mar grosso e adversidades, transformando sempre desafios em oportunidades. Continuem serenos, firmes e perseverantes. Que o Senhor dos Navegantes e os Espíritos Superiores sigam iluminando vossas singraduras. Viva a Marinha, viva o Brasil, tudo pela pátria. Muito obrigado. Palavras do Presidente da República. Bom dia. Senhor Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, demais ministros de Estado, senhor Governador do Rio de Janeiro, senhores parlamentares federais, prezado Marcelo Crivella, nosso prefeito, senhoras, senhores, parentes e amigos de Guarda-Marinha. Senhores convidados, parentes e amigos dos formandos, parcela da nossa sociedade, povo esse ao qual nós, militares, devemos lealdade absoluta. Se me permite, pelo momento oportuno, citar uma passagem bíblica, Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. A história nos mostra, quando o Estado avança sobre direitos e liberdades individuais, dificilmente ele recua. Não deixem que o pânico nos domine. A nossa liberdade não tem preço. Ela vale mais que a nossa própria vida. Jovens guarda-marinhas, sinto-me honrado de poder me dirigir a vocês como Presidente da República, nessa data tão especial para cada um de vocês aqui.
Quero iniciar minhas palavras parabenizando nossos militares da Força Naval pelo Dia do Marinheiro, amanhã, 18 de dezembro. Prezados guardas marinha, quando entramos nestes portões, vestimos a mesma farda e, independentemente das nossas origens, nos tornamos iguais. Compartilhamos experiências, dividimos dificuldades e alegrias. Aqui aprendemos valores como civismo, patriotismo e lealdade, além da disciplina e da hierarquia, que são bases da nossa vida na caserna e que os acompanharão para sempre. Não permita que eles se ausentem de suas vidas, pois a mesma disciplina e hierarquia que nos impõe limites também nos impulsionam a evoluir. Estes bons momentos de instrução, vitória, superação e preparo intelectual os ajudarão a construir uma carreira meritória. E certamente terão grandes oportunidades. No meu caso, consegui atingir vários objetivos na vida. Um deles é esta missão que hoje estou exercendo, com muito orgulho e dedicação, a de Presidente da República. Levem como ensinamento: conquistar objetivos depende de força, de vontade, fé e determinação. Vocês poderão superar quaisquer obstáculos e atingir quaisquer objetivos. Sejam fiéis à sua pátria, aos seus valores, e assim honre ainda mais a Marinha do Brasil. Vocês integram uma grande família chamada Forças Armadas, que é indispensável para o progresso, para a liberdade e para a democracia no país. Deus abençoe a todos. Bravo Zulu, viva a nossa Marinha! Desfile do grupamento escolar em continência ao Presidente da República.
cerimônia estará encerrada após o fora de forma comandado pelo guarda-marinha Paulo Rodrigues, chefe de classe da turma Capitão Mor Jerônimo de Albuquerque. Solicita-se a todos os presentes que permaneçam em seus lugares até o deslocamento do Presidente da República e demais autoridades. O comandante da Marinha agradece a presença de todos, em especial aqueles que acompanharam a nossa transmissão no canal da Marinha no YouTube. Marinha Forte, Brasil Soberano.